Eu tava no auge dos meus 28 anos de idade, tinha saído com as minhas amigas para um bar super chique que tem na minha cidade, e eu moro numa capital muito boa, onde tem várias pessoas assim, incríveis. Eu sempre fui uma mulher muito determinada, formada, trabalhadeira, uma fonte de renda estável, dona do meu apartamento, dos meus móveis, não tinha, nunca tive filhos. Era uma mulher assim, independente mesmo, sinônimo de beleza, gostosura e sucesso. Sempre me enxerguei com esses olhos, sempre me cuidei esteticamente, sempre fui pra academia, comprava minhas roupas, vivia a minha vida. Aí, nesse dia que eu fui pro barzinho com as minhas amigas, nesse barzinho chique, tava tendo show pagodinho. E aí eu tava ali, aí eu tava tomando uma cervejinha e tal, e na mesa do lado tinha uma mesa com vários homens. E dava pra ver que eles não eram da cidade, porque falavam num sotaque diferente, aí um chegou no ouvido da minha amiga, o outro foi chegando, o outro chegou no meu, papo vai, papo vem, conversa aqui. Mas eu não queria o cara que chegou em mim. Eu queria o amigo dele que tava mais quietinho, mais retraidinho, que não deu em cima de mulher nenhuma. Eu falei, eu quero aquele lá. Não, então tá, então vou te apresentar pra ele. Ele começou a conversar comigo. Aí, papo vai, papo vem. Ele me falou que ele tinha um menininho de 2 anos de idade, mas aí que ele estava largado há mais de um ano, que ele teve relacionamento com a mulher durante um tempo da vida dele, que ele estava se reconstruindo, que por isso que durante esse um ano ele ficou em celibato. E eu achei aquilo muito interessante, porque um homem em celibato, né? Um homem que não tá aí passando o rodo em todas as mulheres da cidade, ainda mais minha cidade que tem muita mulher bonita. Fiquei até, né, surpresa com ele, aí ele disse que quando fosse pra conhecer alguém, que ele gostaria que fosse alguém diferente, especial, né, e eu, ai, que legal, tipo, nossa, sério, ele é um cara muito diferente, inteligente também, mas ele estava desempregado porque ele tinha perdido o emprego, porque na verdade ele tinha mudado de cidade. Ele era de um estado e tinha vindo para o meu estado há uns 4 meses. Então ele estava trabalhando na empresa de um dos amigos dele que estava ali, fazendo uma fonte de renda ali com os amigos dele, né? Só que ele não tinha sido efetivado ainda e não sabia se ele ia ser efetivado naquela empresa, porque ele estava procurando entrar numa outra empresa, de uma outra área, que é a área de formação dele. Tudo bem. Ele estava morando como se fosse num apart hotel, em que a própria empresa do amigo tinha benefícios, então ele conseguia pagar através dos benefícios, o salário que a empresa gerava era um salário até legal, né? Beleza. E ali a gente começou a se relacionar. No outro dia ele me ligou, me convidou para almoçar. Nós fomos almoçar no restaurante super gostoso ali perto do lugar que ele estava. Quando foi à noite, eu decidi convidar ele para tomar um vinho. Nesse dia em especial, ele não foi para minha casa, mas ele marcou de ir no outro dia. Ele chegou na minha casa, eu deixei minha casa toda linda, né? Fiquei toda cheirosa, produzida, porque a gente estava ficando, foi tudo muito rápido. A gente se conheceu num dia, ficamos no dia que a gente se conheceu, né? E a gente ficou horas, porque era um show de pagode, a gente tava bebendo, a gente conversou. Depois dali, a gente foi comer. Na minha cidade tem, tipo, pit dogs, então a gente foi pro pit dog, que é comer hot dog, tipo, um sanduíche. E a gente foi comer esse sanduíche, e a gente bateu muito papo. Então, a gente passou horas juntos, do momento que a gente se conheceu no barzinho, que era mais ou menos umas, tipo, 3 da tarde, até, sei lá, 1 da manhã, sabe? E as minhas amigas com os amigos dele, então tava tudo suave, entendeu? Aí a gente trocou o WhatsApp, no outro dia a gente foi jantar, conversando também, e aí ele foi pra minha casa, porque a gente já tava se pegando, mas não tinha rolado vai que vem, né? E aí quando ele chegou lá em casa, ele chegou com um vinho super gostoso, e eu amo vinho tinto, e ele chegou com vinho tinto, que eu tinha falado, e a gente começou a beber. Ele também levou tipo aqueles frios que compra em mercado, ele levou, e a gente começou a comer os frios e tomando os vinhos, e aí a gente teve a nossa primeira noite. Foi uma noite assim muito especial, sabe? Eu sentia uma conexão, fazia muito tempo que eu não dormia com uma pessoa daquele jeito, e dava pra ver que ele também. Sabe quando você fica com a pessoa e arrepia a pele inteira, assim, aquela coisa tipo, uau, nossa, foi muito bom. E é óbvio que depois dali eu fiquei apaixonada por ele. Eu fiquei apaixonada porque mulher, quando ela tem uma noite bem dada, não tem como, né? A gente quer mais, a gente quer de novo e a gente quer igual. E foi o que eu queria. E é uma mulher de 28 anos totalmente decidida, solteira há 5 anos, porque eu só me relacionei antes dos 25, sabe? Quando eu era mais nova. Depois eu decidi que, tipo, epa, eu quero, né? Agora eu quero viver minha vida.
E nesse período eu tava, tipo, tão estável que eu sentia que, tipo, tava pronta pra ter um relacionamento. Só que calma, né? Um pezinho de cada vez, eu tava apaixonada, e aí a paixão casa aquele impulso de querer tudo hoje, querer tudo agora, querer tudo rápido. E eu sabia que não era desse jeito, porque por mais que eu tava apaixonada, como eu disse, eu sempre fui uma mulher madura, eu já tava com 28 anos, eu não era uma menininha, né? Então, pezinho no chão, de cada vez. E aí, de pouco a pouco, isso ia acontecendo. Ele ia pra minha casa, a gente saía pra almoçar, a gente dormia juntos, a gente ia pro aniversário de amigos em comuns, a gente ia pra showzinho, a gente ia pra barzinho, a gente ia pra cinema. E nós começamos a ter uma vida de namorados, mesmo não sendo namorados, sabe? E beleza, nesse processo ele sempre me falava sobre a vida dele, sobre o relacionamento, sobre o casamento, sobre o filho, né? Sobre tudo que aconteceu. E detalhe, a mulher e o filho moravam no estado, lá no estado dele, e não na onde a gente estava. Então isso pra mim era tranquilo, sabe? Quando eu falava assim, a criança e a mãe tá longe, até que a criança podia vir morar com nós, gente. Ainda mais apaixonada do jeito que eu tava. Traz que a mãe cuida, a madrasta cuida. Eu tava desse jeito, sabe? Tipo, eu tava iludidíssima com a situação. E aí, mas porque ele tava me fazendo muito bem. E ele também tava super apegado, sabe? Quando você acorda com aquele bom dia e sempre mandava mensagens no meio do dia, tipo, o seu cheiro veio comigo no meu carro, sabe? Coisas do tipo, assim, mandava foto comendo em algum lugar, falando que faltava eu. Dava pra ver que ele também tava apegado a mim quando a gente não conseguia combinar os nossos horários, os nossos compromissos. E a gente tinha que ir mesmo assim, a gente sempre falava, ai, não é a mesma coisa sem você. Estávamos apaixonados, isso é certo. E aí, quando deu 2 meses que a gente tava nessa, dá pra, e agora, né, pezinho tá no chão, e aí? E o relacionamento, e o namoro? E aí ele foi, me pediu namoro e foi aquela coisa mais linda do mundo, tá? Ele preparou um rooftop na nossa cidade, convidou os nossos amigos, mentiu que era um aniversário de um brother do trabalho, e aí foi minhas amigas com os boys, mas elas não ficaram igual eu não, foi ficadas, uma até fica com um amigo dele até hoje, mas é uma coisa mais casual. Sério, sério mesmo, engatilhado, só foi nós dois. E aí ele me pediu um namoro com direito a buquês, com direito a uma música que tava tocando no violino no restaurante, com anel, aquela coisa super linda. E eu, nossa, legal, né? Beleza. Colocamos a aliança no dedo, começamos um relacionamento, assumimos para as redes sociais. E aí, beleza. Começaram a vir os primeiros probleminhas. Primeiro que ele morava numa parte hotel. E eu gostava dele morar na parte hotel. E aí, de pouco a pouco, né, ele começou a vir e ficar mais na minha casa. E eu, não, tudo bem. Não era um problema, igual eu falei, né? Quer dizer, eu já tava no momento que eu queria ter relacionamento, então pode trazer, não tem problema nenhum, a gente fica juntos e tal. Começou a colocar as coisas no meu armário. Dei uma cópia da minha chave pra ele, porque às vezes eu chegava, ele já tava lá, e ele era ótimo, ele fazia comidinhas. Então eu chegava, às vezes ele ia lá e me servia, e a gente começou a ter uma relação muito boa. Era uma relação de muita transparência, de muita conexão, e principalmente de muita parceria. A gente era muito parceiro um do outro, sabe? Só que aí, o tempo foi passando, nesse período, ele virou pra mim e falou assim pra mim, nossa, eu não tô conseguindo um emprego lá na empresa, né? E a gente fica desesperado, porque o valor que ele tava recebendo lá no amigo dele, igual eu falei, era uma renda que ele tava fazendo, que tava dando pra ele se manter, mas aquela coisa, sobreviver. E relacionamento sai caro, tá? Porque quando ele tava sozinho, igual, quando a gente se conheceu no bar, que ele tava quietinho, ele não tava bebendo. Por quê? Porque ele não queria ajudar a pagar a conta, porque ele não tava com renda o suficiente. E os amigos ficavam, pode beber, pode beber. Só que ele fala, não, se eu for engatilhar nos meninos, eu vou ficar bebendo o tempo inteiro junto com eles e nunca vou pagar. Então eu prefiro ir pro rolê, mostrar pra eles que eu bebo uma água, que eu bebo um suco, que eu bebo um energético e sem me divertir, do que eu ficar aceitando eles pagar bebida e acabar que daqui a pouco eu tô em dívida com a galera. Então ele era muito consciente, muito pé no chão, sabe? E eu achava isso muito admirável dele. Então, assim, como eu tinha uma estabilidade boa, igual eu falei, ganhava dinheiro, já tinha meu apartamento, minhas coisas, eu queria ver ele crescendo também, eu queria ver ele tendo sucesso, eu queria ver ele conquistando as coisas dele, sabe? Desenvolvendo habilidade, estudando, fazendo coisa. Ele era um cara esforçado. Comprou um curso, começou a estudar em casa, às vezes eu ia trabalhar, ele ficava o dia inteiro estudando, chegava, ele estava estudando. Ele era um cara, assim, organizado com as coisas, ele era um bom parceiro, sabe? Tipo, várias qualidades. Um dia, ai, ai.
Eu recebi a notícia, ele tava no trabalho, me ligam, desesperada, um monte de ligação. Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Eu peguei o telefone, o que que aconteceu? O que que foi? Me avisaram que ele tinha sido preso. Menina, eu quase caí pra trás, porque um homem justo como ele, honesto como ele, preso? Preso por causa de quê, gente? Pelo amor de Deus, o que que esse cara foi preso? Que a mãe da criança denunciou, ele não pagou a pensão. Gente, na hora eu falei, não acredito, fui lá conversar com a advogada, arrumar minhas amigas, pelo amor de Deus, tira esse homem da cadeia, porque eu não posso ficar com o homem que tá na cadeia, esse cara precisa sair do presídio, pelo amor de Deus, vocês me ajudam, tem que pagar a pensão pra tirar da cadeia. Não tem problema, quanto que é? É tanto, toma, fiz o Pix pra mãe da criança, paga essa pensão, e aí o que que eu fiz? Eu já paguei a pensão adiantada, eu paguei do primeiro mês, do segundo e do terceiro. E assim, deu pra ver que a mulher, ela era bicha arretada, porque o cara nunca tinha atrasado a pensão. Na primeira, ela botou ele no limbo. Ou seja, ela não era, né? Ela não era flor que se cheire, mas errada ela também não tá, né, gente? Porque eu, independente como que eu sou, se eu tivesse um filho também, e eu tô vendo que ele tá se enroscando pra lá, namorando, saindo, postando fotinha em restaurante aqui e ali, sem saber que, na verdade, eu que tava por trás, né, bancando toda a situação, eu também colocaria o cara, né, me paga agora. Foi o que ela fez. E eu fui lá e paguei, já paguei adiantada pra ela não encher nosso saco e dar tempo desse cara correr e arrumar um emprego, fazer as coisas. Ele saiu, aí ele chorou, ele ficou mal, ficou abalado, sabe? Ficou super sentimental, me pediu perdão. Falei, cara, não preciso pedir perdão, preciso só... E aí começa aquela vibes meio desespero, né? O que era pra gente viver em paz, a partir dali não existia mais paz, porque na minha cabeça ele tinha que fazer o quê? Me devolver o dinheiro, certo? Eu paguei a pensão, então agora vai trabalhar e me devolve meu dinheiro, né? Porque eu só te paguei a pensão para adiantar e facilitar a vida dele e não expor ele mais ainda para outras pessoas, para terceiros, para, né? Paguei e tudo. E aí ele procura emprego ali, procura emprego aqui, procura emprego ali, procura emprego aqui, faz entrevista de um lado, faz entrevista do outro, passa na seletiva, mas não passa na outra, passa na primeira fase, passa na segunda, mas não passa na terceira. Começou um estágio numa empresa, trabalhar, estágio não, como é que chama quando você faz o experimento ali, que você fica de 30 dias? Ele ficou numa empresa durante 30 dias, mas não foi efetivado, ele acabou sendo demitido, mas recebeu uma parte, mas pouquíssimo, né? Então, assim, não dava para pagar muita coisa. Então, ele foi ficando cada vez mais enrolado e tava chegando final de ano. E eu sempre acalmava ele, falava para ele, vai dar tudo certo, não tá te faltando nada, a gente continua vivendo uma vida tranquila. E como eu ganhava muito bem, por mais que era chato, porque sim, gente, minhas amigas, não sonham que eu vou contar para vocês. Mas eu pagava várias vezes restaurante, bares, eu fazia várias coisinhas assim pra poder proporcionar uma coisa boa pra gente, pra também não cair o nível do relacionamento, pra não falar assim, ela tá namorando, olha lá, mulher de sucesso namorando com um fracassado. Então, então a minha imagem era muito valiosa, então assim, eu não deixava ninguém pensar que a gente tava por baixo, entendeu? E exatamente por isso que, ó, ele foi preso. Aí o que que acontece? Chegou o final de ano, ele virou pra mim e falou assim, olha, eu preciso muito de voltar na minha cidade, porque ele passava o Natal com a família dele, e para ver o filho dele. Só que eu não abria mão de passar Natal com a minha família, mas nem me pagando. Porque a minha família é super tradicional. E a gente faz a festa de Natal. E eu falei para ele, olha, você vai perder um festão, a gente aluga espaço de festa, a gente convida banda, né? A gente faz várias brincadeiras, assim, e é chique, porque minha família tem uma condição financeira muito boa, né? Meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, todo mundo empresário de sucesso, né? Todo mundo formado, todo mundo ganha dinheiro. E eu falei, você vai perder a festa, entendeu? Fora as críticas que eu ouvia também dos meus tios, das pessoas tipo, ai, mas ele tá na área, porque formado ele era, e um bom rapaz também, né? E eu até tentei arrumar emprego para ele em algumas dessas empresas dos meus tios, mas a área dele, que ele queria, não tinha disponibilidade, então não tinha que ser feito. Eu falei, então você vai passar Natal com sua família, eu passo Natal com a minha, a gente se encontra para poder passar Réveillon junto. E o Réveillon foi outra questão. Por quê? Porque geralmente eu e minhas amigas, a gente sempre comprou aqueles pacotes de Réveillon, de viajar, às vezes a gente ia pro interior, pegava um hotel, passava 3 dias no hotel, sabe? E eu tinha que pensar agora em casal, porque o que pra mim, por exemplo, era, sei lá, com antecedência eu pagava 3.500, eu e ele, um pacote seria 7.000, fora passagens, né, e coisas do tipo, se a gente, dependendo do lugar que a gente fosse escolher. Então, isso começou a ser um peso pra mim.
porque ele não tinha condição de ir para a mesma festa que eu, e isso começou a me incomodar. Eu comecei a falar, não, mas tudo bem, já que não dá pra gente ir nessa festa, então eu me reduzi à condição dele, decidimos que a gente passaria numa casa de festas ali na nossa cidade mesmo, que também é muito bonito, muito festa, também é caro, mas não desse valor, né, mas passaríamos uma noite maravilhosa, incrível, convencemos os nossos amigos, muitos falaram, eu não vou deixar de passar, né, na praia, de passar às vezes numa cachoeira, num lugar incrível, para poder passar aqui na cidade. A gente vai nesses espaços em festas final de semana, que não sei o quê. Não, vamos, por favor, conseguir convencer o bonde. Porque eu sempre tive muitos amigos e todo mundo, assim, da época da faculdade, uma galera muito bem estruturada também. Compramos, a gente comprou 12 mesas. 12 mesas. Com várias cadeiras, porque eram muitas pessoas. Muitas pessoas. Cada mesa, e a gente podia juntar, então cada mesa ela era o casal, entendeu? Então éramos quase que 12 casais, mas nem todo mundo era casal, entendeu? Tinha mais homens do que mulheres, e tudo bem, não é sobre o casal, é sobre a venda do negócio lá, enfim. Compramos com a maior dificuldade no grupo, né, pra convencer todo mundo, aquela loucura. Enfim, o combinado foi, ele vai lá pra cidade dele, passa Natal com a família dele, e aí ele vem pra cá e passa Réveillon aqui comigo. Certo, certo. Beleza. Chegou na véspera de Natal, 3 dias antes do Natal, ele foi para a cidade dele e eu fiquei na minha cidade. E aí ele vira para mim e fala assim, amor, meu filho vai comigo para poder passar Ano Novo com a gente. O filho dele era pequenininho. O lugar que a gente tinha reservado para passar o Réveillon não tinha como levar criança. Era uma festa que tipo, tinha o jantar e depois virava uma festa. A gente poderia até ir, mas a criança não teria tipo, como a gente ficar do jeito que a gente programou. E o valor que a gente pagou era para desfrutar até o final. Porque, sim, eu e meus amigos, a gente é inimigo do fim, sabe? Então, eu já... Tipo, isso não estava nos planos, não tem problema nenhum a criança vir, não tem problema nenhum a gente passar Réveillon com ela, mas agora a gente fez toda uma movimentação, tirou todo mundo do lugar, fez todo mundo desistir de uma viagem, todo mundo comprar aqui, né? Fiz o maior... Eu me entreguei, eu fui tentando negociar a mesa, tentando negociar valor, tentando desconto e pedindo pix pra um, pra outro, e ó, tem que pagar a sua parte, a sua é essa, manda o pix, paga aqui, paga ali, reserva, que não sei o quê. Eu que fiz toda a movimentação, por conta dele. Porque nem eu ficava responsável por essa parte. Geralmente minhas amigas falavam onde que era, eu fazia o pix pra elas, eu só ia, sabe? Mas nesse ano em especial, eu decidi fazer toda a performance, né? Por conta dele, pra não expor ele, entendeu? Ok. E agora, o que a gente vai fazer com a criança? Eu fui verbalizei pra ele que não tinha condições. Falei, olha, só se ele puder ficar depois com a minha mãe ou com a minha avó, a gente paga uma babá. E ele bateu o pé falando que não, que ele não ia deixar o filho dele com estranhos. Não, tudo bem, eu te entendo, eu te respeito, mas e aí? A gente gastou dinheiro. Foi quando ele começou a falar que ele nem queria passar Réveillon lá, que ele não queria passar Réveillon junto com a galera, que ele preferia ser mais família, sabe? E ele começou a dar pra trás de tudo que eu tinha planejado. Ele começou a desmerecer e desfazer todo o meu planejamento. E eu fiquei muito chateada com isso. Eu falei, não, calma aí, não é assim que funciona, sabe? Tipo, a gente fez um combinado. Não, você que fez, você que organizou. E aí, de repente, ele começou meio que me atacar, sabe? Ele começou a meio que jogar na minha cara que eu gostava de status, que eu que gostava de ir pra restaurante caro, que eu que tava pagando a conta, mas pra um lugar que eu queria frequentar, que se dependesse dele, ele nem ia nesses lugares, que ele nem comia, né? Que ele nem tem essa condição, que eu tava querendo jogar na cara dele, que eu tava pagando, e eu, em momento algum, joguei na cara dele que eu tava pagando alguma coisa. Eu falei pra ele parar de besteira, pra ele não fazer isso. Falei pra ele trazer a criança, que a gente dava um jeito, que a gente resolvia, que a gente ia embora mais cedo, que não tem problema, se essa era a questão, tudo bem. Só que ele não cedeu. Ele continuou batendo na mesma tecla, ele continuou brigando comigo, ele continuou falando, tipo, um monte de coisas, uma coisa com a outra, sabe? Tipo, coisas aleatórias, realmente aleatórias, sobre, ai, você gosta disso porque você gosta de postar, você gosta de aparecer. Tipo, ele começou a me atacar, real. E eu falei pra ele parar com isso, que ele tava me magoando, que não era assim que a gente tinha que resolver, que nós tínhamos que ser adultos. E, de repente, ele simplesmente, tipo, bum, deleta o meu contato. Tipo, sumiu a fotinha de perfil dele dali. Gente, na hora, eu lembro que me deu uma crise de ansiedade, eu comecei a tremer, assim, eu comecei a passar mal. Eu comecei a, por que sua foto de perfil sumiu? Ele parou de me responder. Esse cara parou de me responder. Ele parou.
E aí eu mandava mensagem, ligava, ele não me atendia, ele me ignorava. Aí eu coloquei minhas amigas tudo pra ligar pra ele não atendia. Os caras também, meus amigos, ele não atendia. Os amigos dele que eu tinha conhecido lá no bar, que não era meu amigo, era amigo dele, coloquei pra ligar pra ele. Ninguém, ele simplesmente parou de falar comigo. Passou o Natal, ele me mandou só um Feliz Natal. Assim. Enquanto todo mundo da minha família, cadê ele? Cadê sua namorada? Ai, que não sei o que. Gente, na hora eu não consegui explicar para as pessoas. O meu Natal foi um fiasco. Não externamente, internamente. Porque por fora eu continuava rindo, e dançando e feliz. E aí eu entrei pro espelho, me olhei e falei assim, será que eu realmente vivo de status? Porque era pra eu estar triste, né? Só que, gente, 28 anos de idade nas costas, sabe? Eu já passei por um relacionamento tóxico quando eu era mais nova. Eu era uma menina, agora, depois de velha, não. Eu não ia aceitar aquilo. Então, chora por dentro e sorri por fora. E era assim que eu ia me sustentar. E foi assim até o final. Diverti tudo, beleza. Passou o Réveillon. E aí, eu fui conversar com ele e nada da foto voltar. E aí, quando deu dia 28 de dezembro, eu fui mandar um texto pra ele. Verbalizando várias coisas, falando pra ele não, né, que tipo assim, olha, eu realmente tenho uma qualidade de vida, balalá, belelê, mas se você também tivesse, você me entenderia. Eu nunca te neguei nada, eu sempre quis mesmo proporcionar, você nunca me pediu pra pagar conta, eu pago porque eu quero, eu que quis esse papel, eu que quis manter esse personagem de que a gente tá feliz juntos e eu tenho uma estrutura de vida, eu nunca quis que você se sentisse menos por isso, né? Nunca deixei de ir. Aí ele começou a falar que eu tinha que ser um pouco mais simples pra poder acompanhar a realidade dele se eu quisesse. Se eu não quisesse, talvez seria melhor a gente terminar e tal. Eu fiquei super abalada, não tava nos planos o término, não era assim, né? Tipo, calma, eu achei que ele tava muito acelerado. E eu falei pra ele que eu não queria o término e tal. Ele continuou falando sobre isso, sobre era melhor terminar. Eu falei, cara, você quer terminar então? Porque a gente tava o dia inteiro discutindo. Meu dia, sabe quando seu dia não é produtivo? Porque você passa o dia inteiro discutindo com o ser humano? Foi o meu dia com ele. Eu tava cansada, chegou no final do dia, eu tava, exausta. Tipo, quer terminar? Então termina. Não vou mais querer te convencer a não terminar comigo, sabe? Eu já tava começando a sentir que eu tava fazendo papel de trouxa ali naquelas mensagens. E quando eu aceitei o término, ele falou, vai ser melhor pra gente. E terminou comigo. Por WhatsApp. À distância. Com as roupas dele no meu guarda-roupa. Com coisas dele no meu guarda-roupa. E aí quando eu falei pra ele, e suas coisas? Ele falou, põe tudo numa caixa e deixa na portaria que eu vou mandar alguém buscar. Alguém? Que alguém? Quem vai buscar isso pra você? Você não vai voltar pra cá? Não, eu não vou voltar. Foi uma incógnita na minha cabeça, tipo, como? Como? Sabe? Gente, esse dia eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto, eu passei a noite chorando, não falei nada com ninguém, só quietinha assim no meu travesseiro, raciocinando, não conseguia pensar. No outro dia acordei, tomei banho, me arrumei, falei, hoje é um novo dia, bora pra cima, eu tinha que trabalhar, tinha coisa pra fazer, entendeu? Porque assim, era dia 28, mas eu continuava ativa, porque eu trabalho com estética, então mulherada tá no clima, né? Bora pra cima, final de ano e tal. Fiquei linda, maravilhosa, fiquei com raiva, porque em vez de eu ter uma passagem comprada pra eu passar meu Réveillon top do jeito que era, eu ia ficar ali, na cidade, tipo, no lugar que eu ia todo, tipo, quando tinha festa, final de semana, show de artista famoso, sabe? Sempre era nesse espaço. Eu tava cansada, careca de ir nesse espaço, não queria passar meu Réveillon lá, né? Aí eu liguei pra minhas amigas, liguei pros meus amigos, convoquei todo mundo pra uma pré. Falei, pré-Réveillon, bora. Bora. Aí marcamos na casa de uma amiga, que ela mora num condomínio fechado, que é maior a casa dela, meu apartamento não era tão grande pra receber todo mundo. E aí todo mundo, cadê? Que dia que ele chega? Que dia que ele chega? Falei, gente, tem uma surpresa pra vocês. Sentei todo mundo que foi convidado pro Réveillon, foi todo mundo, menos ele, óbvio. E eu falei, tem uma surpresa, surpresa. Fulano terminou comigo. Besta, que não sei o que. Fala, fulano terminou comigo. Como é que é? Falei, o fulano terminou comigo. E aí eu comecei a contar, e todo mundo, é o quê? Amiga, deixa eu te lembrar, você pagou pensão pro cara sair do presídio. Falei, não me lembra disso não, pelo amor de Deus, que eu fiz de tudo pra esse cara. Os trem dele tá lá em casa. Não, não é possível. Não é possível. Aí todo mundo, gente, como eu disse, todo mundo tem uma condição de vida muito boa. Todo mundo falou assim, bora fazer o seguinte, bora dar esses ingressos aí pra alguém, vender esses ingressos ali na porta, vender pra alguém. Bora ir pra praia? Vai ficar caro, né? Porque a gente compra por antecedência. Mas na hora eu falei, menina, eu pago até 10 mil reais no ingresso pra passar meu Réveillon lá na beira da praia, lá na Bahia pra lá, mas eu não fico aqui. Eu não fico aqui.
Na hora todo mundo, então bora, todo mundo animou. Todo mundo falou, então vamos. Falei, opa, partiu. Foi o que a gente fez. Todo mundo deu a louca, pagou uma fortuna na passagem, pagou uma fortuna nos ingressos, mas fomos. Aí os meninos pegou todos os ingressos, venderam, acho que a gente conseguiu vender a metade. A outra metade a gente realmente perdeu o dinheiro, né? Mas esse dinheiro que a gente vendeu os ingressos, a gente meio que dividiu por todo mundo. Meu grupo de amigos é todo mundo muito fiel, todo mundo muito amigo, sabe? Um grupinho assim fechado de muita gente. A gente foi pra praia, passou um Réveillon. Óbvio que eu chorei, óbvio que eu fiquei triste. Não tinha olhar pra ninguém ali, pensava nele o tempo inteiro, entrava no WhatsApp pra ver se ele tinha me mandado uma mensagem. Nem a foto de perfil eu não via mais, sabe? Eu fiquei realmente muito chateada com a situação. Por fora, assim, às vezes eu não conseguia segurar o sorriso, a alegria. Teve um determinado momento ali, porque foram 3 dias, né? Teve um determinado momento ali na praia que eu precisei ficar sozinha e eu chorei. Bebi pra caramba, sabe? Capotei de tanto cair, de tanto beber, cair. Dei vexame, passei vergonha nos meus amigos, vomitei, sabe? No banheiro do bar lá do hotel. Fiz feiura, mas era totalmente compreensível naquele momento. Né, meus amigos entendiam que, pô, o cara me largou faltando 2 dias pra virada do ano, sabe? E foi tudo muito correria, assim. Então, beleza, voltamos pra casa, um novo ano, juntei tudo que era dele, enfiei numa caixa, deixei lá na recepção, falei, não me avisem quando chegar, não quero saber quem vem, não quero saber desse infeliz em nada. Eu bloqueei ele das redes sociais, falei, não quero mais contato, não quero notícia, não quero saber quem é, não quero nada desse cara. Quero fingir que esse cara nunca passou pela minha vida, porque eu nunca fui tão humilhada na minha existência por um ser humano quebrado, fracassado. Aí eu comecei a descer os cachorros nele também, né? Porque na minha cabeça eu comecei a pensar, pô, eu era uma boa pessoa, o que eu fiz de errado pra esse cara? Aí veio o segredo, gente. O boom de tudo que aconteceu. Ele foi pra lá, pro Natal, e viu a mãe do filho. Ficou balançado e voltou com ela. Voltou com a mãe da criança. Eu descobri isso dia 1º de fevereiro, um mês depois do Réveillon. Então, assim, eu não acreditei quando eu vi. E detalhe, sabe como que eu descobri? Porque a mãe da criança postou nos status do WhatsApp dela. Aí eu não sei como, um amigo meu da minha cidade tinha ela no WhatsApp e aí viu os dois. Falou assim, peraí, essa foto não é antiga, porque o menino tá grande, né? Tirou o print e mandou. Falei, ele voltou com ela. Então foi por isso que ele terminou comigo. Daquele jeito, na rapidez que foi, do jeito que foi, na pressão que foi, desmerecendo. Na verdade, ele voltou com ela. E eu fiquei com o papel de trouxa de ter me relacionado com um cara, pagado pensão dele durante 3 meses para ele não ser preso e eles ainda ficarem com o meu dinheiro, ela ficar com o meu dinheiro e ainda ficar com o meu namorado. Não, gente, tem coisa que só acontece com uma mulher bem-sucedida, né? Às vezes a gente tem condição e a gente peca pelo excesso. Às vezes, se eu tivesse ido devagar, com o pé no chão, e não ter colocado a carroça na frente dos bois, ou ter querido proporcionar um monte de coisa para eles para poder manter ele do meu lado, tivesse deixado ele um pouco mais livre para ele mostrar quem ele realmente era. E foi isso que aconteceu comigo. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Chocante, né? Eu nunca tinha recebido uma história de uma mulher que se relacionou com um homem que pagou a pensão para ele, para tirar ele da cadeia, e o cara ainda vai lá e volta com a mãe da criança. É muita falta de responsabilidade afetiva, responsabilidade financeira e até mesmo desleal com ele mesmo, né? Ele poderia ter sido transparente com você desde o início. Às vezes ele não quis perder a oportunidade de viver essa aventura e ele não foi honesto em dizer que sentimentalmente ele ainda estava indisponível. Ou pode ser que o sentimento estava congelado. Tem muitas pessoas que pensam que mudou, que não é mais o mesmo, que não sente mais a mesma coisa, mas existe uma frase que ela é perfeita para esse caso. Não volte para o lugar que você amou, porque mesmo que esse lugar te machucou, quando você volta, a chance de você ficar é muito grande. Então, ele pode até ter saído daquele lugar, daquela cidade,
E aí ele congelou esse sentimento que ele tinha, né? Ele achava que não ia ter mais nada, que não ia sentir nada. Se realmente ele falou a verdade, que ele estava há 1 ano separado, que pode ser que seja mentira, e na verdade só fazia 4 meses que estava separado, que foi o tempo que ele estava morando na cidade. E aí quando ele se depara, né, com esse lugar que ele amou, esse lugar de domínio, ele acaba voltando, né? Então, assim, eu espero que você encontre um homem que esteja à sua altura, que te proporcione o mundo, que te coloque num pedestal e que te dê tudo aquilo que você merece, ou melhor, que te dê tudo em dobro que você deu pra esse cara, tá bom? E se você também já se relacionou com algum pai que fez uma presepada dessas, me manda sua história no historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.